Queridos irmãos, amadas irmãs, com a graça de Deus, nos encontramos mais uma vez em comunidade para elevarmos a Deus os nossos louvores por intercessão do glorioso mártir São Sebastião. Nesta comunidade grande, nesta comunidade vibrante, nesta comunidade que nos faz aproximar do encontro com o Senhor, diante das nossas necessidades, as quais nós conhecemos, diante das enfermidades que muitas vezes trazemos, não apenas fisicamente, mas também espiritualmente, diante do altar do Senhor. É nessa comunidade que todos nós somos chamados a olhar o testemunho desse soldado, desse homem de Deus, que viveu na sua fortaleza da fé a experiência de deixar também ser tocado e reencontrado por Deus. E esse reencontro faz chegar até nós o seu testemunho de vida, a sua história de fé, e nos faz entender que todos nós somos chamados a também nos comprometer com o reino de Deus. Interessante quando nós nos reunimos para dialogar com o Senhor, para viver a sua palavra, para escutar a sua palavra, melhor dizendo, para tentar colocar em prática no dia a dia, nas nossas ações, no nosso jeito simples de ser povo de Deus. Sempre é importante recordar a necessidade de deixar ser tocado pelo Senhor. Assim foi nosso glorioso padroeiro, São Sebastião. Deixou ser tocado, modelado pela graça divina. Não se deteve diante das consequências do seu tempo para anunciar a palavra de Deus, para anunciar essa palavra que vem para curar, essa palavra que vem para libertar todo ser humano da escravidão, da escuridão da morte, fazendo uma humilde ligação em relação à liturgia de hoje. Nos deparamos com o Evangelho de São Marcos, com o episódio do paralítico, que é apresentado talvez por aqueles homens ou amigos de caminhada que o levam a Jesus. Sempre é atuante o convite de sermos portadores da mensagem do Senhor para aqueles que muitas vezes se encontram em enfermidade. E quando digo enfermidade, irmão e irmã, não é apenas enfermidade física, mas uma enfermidade espiritual. Ao olhar esses 4 homens que com toda dificuldade desceram aquela casa para que o paralítico seja apresentado diante de Jesus por conta daquela multidão, naquela realidade, observar esses 4 homens é olhar para dentro do nosso coração e também perguntar a cada um de nós: será que nós estamos levando as pessoas que necessitam do Cristo para encontrar com Ele? Será que de fato o nosso testemunho, a nossa comunidade de fé e vida, tem deixado se aproximar do Senhor as pessoas mais necessitadas?
Será que o nosso comportamento tem sido de pessoas que apresentam os irmãos e irmãs que tanto necessitam da graça do Senhor a estar realmente na presença de Deus? Olhar para esses 4 homens que carregam o paralítico até Jesus é olhar para a nossa comunidade, é olhar para a nossa vida particular diante daqueles que precisam levar os enfermos até Jesus Cristo. E não apenas acompanhar, não apenas apresentar, mas testemunhar no dia a dia um comportamento capaz de tocar as pessoas, de fazer com que as pessoas se aproximem de Jesus. O grande risco de vivermos a nossa fé e não nos comprometer em levar as pessoas até Cristo é justamente não entender este amor que precisa transparecer em cada um de nós. Viver o perdão, viver a caridade, viver a mansidão, viver tudo aquilo que é lição do próprio Jesus, todos nós precisamos direcionar os nossos irmãos e irmãs a encontrar com o Senhor. E o grande desafio está aí, no nosso comprometimento de ser canais da graça de Deus na vida daqueles que nos circundam. O quanto é difícil nós chegarmos em uma comunidade e perceber que os cristãos não querem se comprometer com a igreja, não querem se comprometer com o reino de Deus, porque pessoas de dentro da própria igreja não colaboram para que a palavra seja implantada. O quanto é difícil e doloroso perceber quando irmãos que poderiam estar dentro da nossa igreja não se comprometem à evangelização, porque muitas vezes não conseguem perceber Cristo nas nossas vidas. Isto é olhar esses homens que apresentam o paralítico a Jesus. Um outro detalhe importante, é claro que diante daquilo que nós temos conhecimento, as nossas casas são diferentes das casas do templo de Jesus. E o telhado é a representação daquilo que já está pronto, aquilo que já está perfeito. E Deus, naquilo que é impossível, precisa chamar a atenção para que aqueles homens retirem as telhas daquela casa, daquele local. Quantas e quantas vezes nós nos achamos perfeitos, prontos? Quantas e quantas vezes achamos que tudo está bom e Deus vem fazer um convite para tirar as telhas da nossa vida, porque Ele quer nos curar, Ele deseja transformar o nosso coração. Talvez lá na sua casa, a oração que você faz por alguém que você tanto ama, que está no vício, talvez um sentimento de culpa ou de dor, talvez uma necessidade, no momento certo, Deus fará a obra. E é preciso tirar telha por telha, para que a nossa vida espiritual se aproxime do encontro com o Senhor. E quando nós nos encontramos com o Senhor, Ele nos faz um convite do perdão. Ele perdoa, Ele nos dá a oportunidade de sermos melhores, nos dá a oportunidade de escrever a nossa vida em uma nova página. E se hoje nós estamos aqui, querido irmão, amada irmã, é porque nós necessitamos de retirar daquilo
tudo aquilo que nos impede de viver a sua palavra. Por isso, é necessário que recorramos ao Espírito Santo para que Ele nos dê a oportunidade de fazer o nosso repouso no coração de Deus. A primeira leitura da carta aos Hebreus manifesta esse desejo a todos nós. Precisamos estar tranquilos, precisamos estar no repouso de Deus. Quantas e quantas vezes nós não estamos na tranquilidade? Quantas e quantas vezes o nosso coração está atribulado e Deus deseja falar conosco? Muitas vezes vamos os nossos olhos, os nossos ouvidos e queremos, como seres humanos, caminhar sem a presença de Deus. Peçamos nessa Santa Eucaristia a intercessão do glorioso mártir São Sebastião, para que tudo aquilo que é enfermidade da nossa vida seja um momento de transformação diante do nosso encontro para com o Senhor. E para que de fato sejamos um povo que leve